Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas aqui, mas antes, deixe seu likezinho aí, tá? Se inscreva no canal se você não for inscrito. E é isso aí, a primeira pergunta que eu vou estar respondendo diz assim: qual o problema das religiões e será que ela leva as pessoas a Deus? Então, na realidade, a religião ela tem um lado bom e um lado ruim, né? Qual o problema da religião, né? Qual é o lado ruim da religião? O lado ruim da religião é que ela aprisiona as pessoas, né? Não no sentido assim de você ficar preso, não é isso. Mas ela aprisiona você no sentido de que você tem que ser submisso a ela, né? Você tem que fazer tudo que a sua igreja ordena você fazer. Você tem que fazer tudo que o seu ministério manda você fazer, né? E isso é ruim, porque para você fazer alguma coisa para Deus, você tem que consultar a sua igreja, sua religião, né? Seu ministério. Então isso é ruim, né? E ela te aprisiona também no sentido de você não pode, você não pode estudar nada além do que a sua igreja permita, nada além do que a sua igreja crê. Por exemplo, todas as igrejas elas têm um, um modo de crença, né? Ela tem um tipo de estudo que eles mesmos fazem, que eles mesmos crerem, né? Por exemplo, tem igreja que crê no arrebatamento secreto, por exemplo. Tem outras que não. Tem outras que crê que Jesus vai voltar visivelmente, todo olho verá. Que é a verdade, né? É isso que a Bíblia ensina. Mas você pode pertencer a uma igreja que crê que o arrebatamento será secreto. Já crê de outra maneira, né? Então, cada um tem sua crença. Outros crêem na imortalidade da alma, outros crêem na ressurreição. Enfim, cada uma tem sua crença. E se você participar de uma dessas igrejas, se você for membro de uma desses ministérios, você vai ser obrigado a crer da maneira que eles crêem, da maneira que eles acham que é, da maneira que eles ensinam, né? Isso é ruim porque você tem que conhecer toda a verdade, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como que você vai crer em toda a verdade se você tem que estar preso a um conjunto de doutrina que sua religião crê? Então não, já é ruim. Esse é o lado ruim da religião. Mas qual é o lado bom da religião? Tem um lado bom também, né? O lado bom é que a religião ela te dá um começo, né? Ela te dá um início. Ela não faz você, não te ensina toda a verdade, né? Ela não te ensina toda a verdade. A religião ela te ensina meias verdades, né? Mas ela te dá um começo, né? Ela te dá um começo. Por exemplo, você não conhece igreja nenhuma, não conhece a Bíblia, não conhece religião nenhuma, não conhece Deus. Aí você fala: eu vou participar de uma igreja. Você procura uma igreja para ir. Aí ali você vai ter Bíblia, você vai ter louvores. Então ela te dá um começo, né? E ali você começa a pesquisar depois por você mesmo, né? Ela te dá um começo. O lado bom da religião é esse, né? E, por exemplo, eu também tive meu começo. Eu fui membro de uma igreja, né? Eu fui batizado em uma igreja, né? Eu fui batizado em uma religião. Eu comecei numa religião. Eu comecei numa igreja, né? Mas depois eu aprendi a verdade, conheci toda a verdade, né? E agora eu sigo Jesus Cristo. Eu sou seguidor de Cristo, né? Mas eu tive um começo. Participei de várias. Depois que eu me batizei numa igreja e passei a frequentar mesmo essa igreja, depois eu fui começando a frequentar outras, né? Fui começando a conhecer outras religiões. Passei por vários ministérios, conheci pessoas
maravilhosas desses ministérios, né? Conheci irmãos maravilhosos, irmãos fervorosos, né? Mas uma coisa eu aprendi a ter compromisso com a verdade, né? E nós temos que ter compromisso com a verdade. E a religião, infelizmente, ela não tem compromisso com a verdade, tá? Mas ela te dá um começo, tá? Sempre, tudo tem um começo, tá? A segunda pergunta Deus tem uma religião, uma igreja na Terra? Olha, a resposta é não. Deus não tem um ministério aqui na Terra, tá? Deus não tem uma religião. Deus não tem um ministério aqui na Terra, uma igreja que ele fala, não, olha, essa igreja é minha, esse ministério é meu. E vocês têm que fazer parte desse ministério. Não, Deus não tem, tá? Deus não tem, na Bíblia você não vai encontrar nenhuma igreja que Deus fala, olha, essa igreja, esse ministério me pertence. É essa religião que é a minha. Não, você não vai encontrar na Bíblia isso, Deus falando isso, tá? Mas você vai encontrar na Bíblia, as características do povo de Deus, tá? Na Bíblia isso você vai encontrar as características do povo escolhidos de Deus. Deus tem um povo aqui na Terra. Ele não tem um ministério, ele não tem uma igreja aqui na Terra, ele tem um povo. E esse povo constitui a sua igreja, tá? Espalhados por todo lugar. Até dentro das religiões, Deus tem um povo seu lá dentro, né? Que vai sair depois, né? E vai sair depois. Deus tem seu povo em todas as igrejas, Deus tem seu povo em todas as religiões e em todos os lugares da terra. Que quando chegar a hora, ele vai reunir todas essas pessoas, tá? Ele vai separar o joio do trigo, tá? Mas ministério mesmo ele não tem. Igreja que as pessoas falam assim, né? A minha igreja é verdadeira, venha para minha igreja que a minha é a verdadeira. A minha igreja pega a verdade. Aí outras pessoas falam assim, não, venha para a minha, que a minha é que é a verdadeira. E na verdade Deus não tem nenhuma igreja, nenhum ministério aqui na terra. Deus não tem ministério. O que Deus tem é um povo escolhido aqui na terra, né? E a Bíblia mostra as características desse povo. Por exemplo, em Apocalipse 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Né? Então veja, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Tem a fé em Jesus. Né? Em Apocalipse 12, 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Né? Então, essa é uma das características do povo de Deus. Eles guardam os mandamentos de Deus e eles têm o testemunho de Jesus. Né? E o que é o testemunho de Jesus? Em Apocalipse 19, versículo 10, o último parágrafo, diz assim: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tá? E o que é o espírito da profecia? Vamos usar o método bíblico, né? A Bíblia se interpreta por si própria, né? O que é o espírito da profecia? Se você ler João 14, 25 a 26, está escrito assim: isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Né? E também, se você ler João 15, versículo 26 e 27, diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Então,
Deus ele tem um povo aqui na terra. E essas são as características do povo de Deus aqui na terra. É um povo que guarda os mandamentos de Deus, tem a fé em Jesus, tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, e esse, como vimos, é o Espírito Santo, tá? Então essas são as características do povo de Deus. É um povo que guarda os mandamentos de Deus, obedece, é um povo obediente, né? O que é guardar os mandamentos de Deus? Guardar os mandamentos de Deus, em primeiro lugar, é você ter amor, né? Amor com o seu próximo. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tá? Essa é a guarda dos mandamentos. Guardar os mandamentos não é você guardar mandamento por mandamento, os 10 mandamentos, mandamento por mandamento. Não é isso. Tem uma essência. Os mandamentos de Deus ele tem uma essência. E essa essência é o amor. Em primeiro lugar para com Deus e em segundo para o seu próximo. Tá? Amar a Deus sobre todas as coisas é se prostrar em adoração somente a Deus. Isso é adorar a Deus sobre todas as coisas. Você se entregar a Deus todos os dias e adorar somente a Ele. E isso é você amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. É você ter caridade. Você ter obra de caridade. Quando alguém precisar de você, você ajudar. Quando alguém te pedir algo, se você tiver na mão, você dá para essa pessoa. Se alguém pedir um alimento, você dá. Se alguém pedir uma roupa, você dá um vestimento. Isso é você ter caridade, tá? E outra coisa também é você não ficar falando mal do seu próximo. As pessoas também têm que parar de falar mal do seu próximo, né? Não se associar a pessoas fofoqueiras, né? Que fica falando mal do seu próximo. Muitas vezes, pessoa de dentro de igreja mesmo, acaba de sair da igreja e começa a falar mal do irmão, né? Isso é errado. Isso daí é você se associar às pessoas más, pessoas que ainda não aprendeu o verdadeiro evangelho, o evangelho da vida, né? O evangelho da vida eterna, o evangelho verdadeiro de Cristo. As pessoas que amam o seu próximo, elas procuram fazer a vontade de Deus, elas procuram ter caridade quando alguém precisar dela. Ela procura aconselhar também as pessoas coisas boas, dar conselhos bons. Tirar as pessoas dos pensamentos malignos, né? Porque tem muitas pessoas que têm pensamentos ruins, só pensa bobagem, pensa até em tirar a própria vida. Você tem que procurar levar Deus para essas pessoas, tirar esses pensamentos ruins delas. Isso já é um modo de amar, né? É um modo que você está demonstrando que você ama o seu próximo, porque o que você não quer para você, você não tem que querer para o seu próximo. Amar o próximo como a si mesmo é isso. É você amar as pessoas como se fosse você mesmo. É você se colocar no lugar dessa pessoa. Você vê um andarilho, um mendigo que está ali pedindo esmola na rua, você pensar, mas se fosse eu no lugar dele? Isso é amar ao próximo como a si mesmo. Você se colocar no lugar dessa pessoa. Você pensar, mas se fosse eu? Se fosse um filho meu? Se fosse alguém da minha família? Se fosse meu pai? Se fosse minha mãe? Se fosse meu avô, minha avó? Isso é amar as pessoas, amar ao próximo como a si mesmo. É você se colocar no lugar dessa pessoa. Tá? Isso é guardar os mandamentos. E Deus tem um povo assim na terra. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E qual é o testemunho de Jesus? O Espírito da profecia. E qual é o Espírito da profecia? É o Espírito Santo. Aquele que dá testemunho de Cristo em nós, na vida de um cristão. Esse é o Espírito Santo, tá? O Espírito da profecia. Então essas são as características que a Bíblia aponta para um povo. Deus ele não tem ministério, ele não tem igreja, ele não tem religião. Ele tem um povo que obedece a ele aqui na terra.
tá? Essas são as características que o povo de Deus tem na Bíblia, tá? Não o ministério, mas o seu povo, tá? E é isso, as perguntas estão respondidas, tá? Se você quiser perguntar mais, pode perguntar, eu estou disposto a responder, na medida do possível, né? É claro que vai ter perguntas que vocês vão fazer que eu não vou poder responder, que eu não vou saber, que eu não sei de tudo, né? Mas de acordo com o que eu estudei a palavra de Deus, de acordo com o que eu aprendi pelo Espírito Santo, eu posso responder, tá? E é isso, está respondidas as perguntas?